Vamos conversar hoje aqui no programa sobre a punção de linfonodos. E a nossa especialista, a doutora Daniele Chacon, médica patologista, está aqui para conversar conosco, tirar nossas dúvidas. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Salatiel, por mais uma oportunidade de falar sobre doenças tão importantes. A doutora Daniele sempre trazendo informações aqui sobre diagnósticos que são fundamentais para salvar vidas. Doutora, o que são linfonodos? Bom, linfonodos são gânglios linfáticos, ou seja, são gânglios que nós temos ao longo do corpo, onde se concentram células de defesa do nosso corpo. Aproximadamente temos 800 linfonodos no corpo todo e apenas na região cervical nós temos 10%, ou seja, 80 linfonodos em média. E eles se distribuem ao longo do corpo, na região da virilha, na região da axila, no tórax. Então, eles estão distribuídos para poder fazer a defesa do nosso corpo. E quando uma punção é recomendada? Bom, quando esses gânglios estão doentes, eles aumentam de tamanho. Não necessariamente a doença é maligna, né? Podem ser doenças reativas, doenças inflamatórias. Então, esses gânglios, né, as ínguas que popularmente as pessoas conhecem, elas aumentam de tamanho. Então, se o paciente tem um processo inflamatório ou se ele tem um câncer maligno, ele pode aumentar de tamanho, ou seja, ele dá uma pista para nós, médicos, que esse nódulo precisa ser estudado. E essa pista, normalmente, ela é através de um exame físico ou de exames laboratoriais que apontam alguma mudança, né, daquilo que é considerado normal, e o médico solicita, então, a punção. Isso. Então, o paciente pode perceber o aumento desse gânglio palpando esse nódulo, né? Às vezes, o acompanhante desse paciente, ou seja, as pessoas que vivem com esse paciente, acabam notando uma assimetria, seja do pescoço, seja da face, então percebe a assimetria e questiona o paciente, né? Às vezes o paciente nem mesmo percebe esse aumento. E também é detectado o aumento desses nódulos através dos exames de imagem, principalmente do ultrassom, né? O exame de ultrassonografia, que é um exame bastante acessível à população. A recorrência também é um fator importante para a investigação? Sim. Então, primeiro de tudo, o fato dele aumentar de tamanho e também, às vezes, ele aumenta e diminui, né, dependendo do tipo da doença, principalmente nas doenças inflamatórias, ele vai aumentar e diminuir. Então, isso, se ele aparece com frequência, esse gânglio, né, ele aumenta com frequência, é preciso ser investigado. Agora, como funciona a punção na prática? Então, a investigação se dá principalmente através da punção aspirativa por agulha fina, a PAF, ou seja, um método minimamente invasivo e com uma agulha bastante fina, como o próprio nome diz, e uma seringa, e um médico experiente, ele consegue retirar uma quantidade adequada dessas células para que essas células sejam estudadas, ou seja, para que o médico solicitante, o médico que acompanha o paciente, ele tenha o conhecimento, ou seja, se trata de uma neoplasia, um câncer maligno metastático, ou seja, uma metástase de algum lugar, ou é um linfoma, né, uma doença primária, que o linfoma é uma doença primária do linfonodo, né, do gânglio, então é o câncer do gânglio linfático, é o linfoma, ou se é uma doença inflamatória, pode ser uma tuberculose, pode ser uma infecção por fungos, então é preciso retirar essas células e para poderem ser estudadas e o diagnóstico ser dado. Doutora, agora que tipo de câncer normalmente é diagnosticado através desse exame? Então, nós diagnosticamos o linfoma, ou seja, né, o câncer primário desse gânglio, desse órgão, né, que, embora a população desconheça, mas o gânglio linfático, o linfonodo, ele é um órgão também, né, do nosso corpo. Então, ele também pode ter um câncer primário, ou seja, o linfoma, né, que temos os linfomas de Hodgkin e o linfoma não Hodgkin.
Também conseguimos detectar as metástases. Então, por exemplo, um paciente que tenha um câncer de mama, ele pode ter uma metástase num linfonodo axilar. Um paciente que tenha um câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, ele pode ter uma metástase no linfonodo do pescoço. E também podemos detectar as doenças inflamatórias, ou seja, quando esse linfonodo reage a um processo inflamatório, às vezes uma dor de garganta, uma gripe faz aumentar esse gânglio e às vezes ele não diminui de tamanho com tanta rapidez, então é importante também investigar, ver se isso é um processo reativo, né? Ele está reagindo a uma infecção que o paciente adquiriu, seja por via aérea ou seja por outro modo. O importante é nunca ignorar esses sintomas, porque quando se trata do câncer, o diagnóstico é fundamental em tempo hábil para o tratamento e a cura. Com certeza. Então isso é fundamental, ou seja, um diagnóstico precoce sempre vai levar a um tratamento mais adequado e um tratamento mais rápido, e a chance de cura aumenta muito. Quanto mais tempo o paciente negligencia os sintomas, então a chance de sobrevida diminui. Doutora, e após a remissão de um câncer, também é recomendável exames periódicos para acompanhar a saúde do paciente? Com certeza. Muitos médicos oncologistas, eles determinam, né, assim, após 5 anos podemos considerar cura, depende muito do tipo de câncer, mas é claro que existem cânceres remissivos, né, ou seja, ou aqueles que ficam, eles têm momentos em que eles aparecem, o câncer, ele é tratado e ele fica adormecido, como né, os pacientes gostam às vezes de comentar, né? Então, o câncer adormece por um tempo, ou seja, às vezes ele não tem células suficientes para dar sintomas, então se diz que ele foi adormecido, fica adormecido por um período e ele pode voltar. Então, por isso que existem exames de imagem, exames que ajudam muito, principalmente aos oncologistas, determinarem o estadiamento, como a gente diz, né? Em que nível que está o tipo de câncer que a pessoa tem. Ou seja, uma espécie de rastreio que também é indicada para pessoas que fazem parte de um grupo de risco, que tem uma incidência familiar. Existem as campanhas, como nós conhecemos, todo o público é ciente disso, mas existe também alguns tipos, né, da doença onde não existe uma campanha específica, mas que é importante a pessoa estar cuidando da sua saúde, né, principalmente nos exames de rotina, fazendo os exames de rotina. Com certeza. Como nós dissemos, é sempre melhor prevenir, né, do que remediar, né? Aquele antigo ditado, né? Realmente, nós precisamos trazer uma medicina preventiva, né? E ao invés da medicina curativa. Então, a preventiva é quando você nota nos exames mesmo de rotina, faz os exames de rotina anualmente. Então, isso ajuda muito o médico e principalmente o paciente a ter um tratamento antecipado, né, antes que outros órgãos também sejam acometidos, né, e no caso dos linfonodos acontece muito isso, ou seja, os linfonodos eles acabam sendo órgãos que recebem às vezes células neoplásicas, células cancerígenas de outros tecidos, ou seja, de outros órgãos, então eles acabam também dando um sinal para nós médicos que o câncer está começando a se espalhar. Então, é preciso que o paciente faça os exames, né? Não apenas os exames solicitados assim, com frequência, porque isso vai evitar que o câncer se espalhe e se torne uma doença, às vezes, intratável e incurável, e também caindo muito a qualidade de vida do paciente, que é algo muito ruim, que os pacientes sofrem muito. Doutora, muito obrigado pelas informações. Volte outras vezes para tirar nossas dúvidas. Eu que agradeço a oportunidade, Salatiel, sempre um prazer ajudar. Até mais. Muito obrigado você também pela companhia. Te espero para o nosso próximo programa e não deixe de nos acompanhar também nas redes sociais, especialmente no nosso perfil no Instagram, @canaldoutortv. Até breve, te vejo lá.